Oi pessoal, eu sou Alessandro e esse é o Arquivo Histórico, um novo quadro aqui no Ministério dos Quadrinhos. É o primeiro novo quadro desde que o canal voltou. Se você acompanha o canal há mais tempo, você sabe que o canal tinha vários quadros: Leituras da Semana, Melhores do Mês, Audiência Pública, Diário Oficial. Aos poucos, alguns desses quadros vão voltando, mas eu quero inserir alguns novos. E esse arquivo histórico é o primeiro dessa nova leva de quadros que eu espero ir implementando aos poucos. Eu estou pensando aos poucos também. E qual é o objetivo desse novo quadro? Falar de gibi velho, falar de gibi antigo, falar de gibi da década de 80, gibi da década de 90, mas gibis que, em sua maioria, não foram republicados recentemente. Ou seja, é pegar as edições mais antigas mesmo, papear por aqui. Se você gostou, avisa aí, porque vai depender um pouco da recepção do público, a frequência com que eu vou fazer esse tipo de vídeo. Não vou prometer frequência agora, mas a galera gostando, eu faço mais. Então vai engajando aí, não esquece do like, não esquece de compartilhar o vídeo, não esquece de comentar se gostou da proposta. E vamos lá, qual quadrinho eu vou comentar no primeiro vídeo do novo quadro? Esse aqui, ó, A Guerra de Luz e Trevas. Não sei se você conhece, é um quadrinho que saiu aqui no Brasil entre 1989 e 1990, lançado pela Editora Globo, teve 6 edições. Deixa eu mostrar as capas para vocês, ó, número 2, número 3, deixa eu mostrar todas as capas direitinho, ver se está tudo na ordem, né? Número 4, número 5, tá certinho? Tá, número 5 e número 6, ou seja, 6 edições pela Editora Globo. Eu agradeço, antes de continuar o vídeo, ao Daniel Barros, que me deu essa minissérie de presente. Eu sempre tive curiosidade com essa minissérie, só que no sebo eu via um volume ou outro volume, eu nunca vi as 6 edições, ou acho que saiu num encadernadinho, na verdade na época era um encalhernado. O que é isso? A editora pegava as 6 edições, arrancava a capa e colocava uma capa cartonada reunindo ela. Então ela não reimprimia, ela usava aquilo que ela já tinha para fazer um encadernado. Isso ficou conhecido durante muito tempo como encalhernado, porque era um reaproveito dos encalhes, né? Um reaproveitamento dos encalhes. Vamos lá então, obrigado Daniel, vamos seguir no vídeo. Do que se trata A Guerra de Luz e Trevas? Bom, esse é um quadrinho que foi publicado originalmente pelo selo Epic Marvel. Esse selo da Marvel que tinha o objetivo de trazer quadrinhos mais autorais e quadrinhos que os autores detinham os direitos sobre eles. Teve bastante coisa publicada nesse selo Epic Marvel. Pock Nankin chegou a trazer algumas coisas aqui para o Brasil. Bom, quem escreveu e quem desenhou A Guerra de Luz e Trevas? O roteiro é do Tom White, que chegou a trabalhar, salvo engano, aí com o Homem-Animal na DC. E os desenhos são do Ken Kennedy. Deixa eu mostrar os desenhos para vocês. A minissérie ela começa com um veterano da Guerra do Vietnã. Ele está aqui, ele carrega a culpa de sobrevivente, e ele perdeu as pernas no Vietnã, e ele sempre se lamenta por ser o único do seu pelotão a voltar vivo. Ele sente muita falta dos companheiros. Em determinado momento da minissérie, ele morre. Isso mesmo, logo no início, ele morre e ele acaba se encontrando junto aos seus companheiros numa outra guerra. Ele vai combater novamente após a morte. E essa aqui, vocês vão reparar que esse quadrinho ele está solto, porque essa é a maneira que muita gente usava para guardar quadrinho antigo. Tirava os grampos aqui para evitar que esse quadrinho, que os grampos enferrujassem, se atrapalhassem. Por isso que eu estou tomando um pouco mais de cuidado na hora de mostrar, para as páginas não caírem, né? Mas voltando, então eles vão continuar combatendo numa outra dimensão, no pós-morte. A Guerra de Luz e Trevas é um quadrinho que traz toda uma metafísica. O além-vida é variado. E os guerreiros, no além-vida dos guerreiros, eles continuam lutando, mesmo após a morte. O céu deles, e por que não dizer o inferno, os dois se confundem aqui, é outra guerra. Só que esse além e a terra possuem uma conexão. E a galáxia das trevas, porque a guerra entre a galáxia da luz e as trevas,
ela deseja atravessar para a Terra para pegar a tecnologia bélica do nosso mundo. Por quê? A tecnologia ela avançou na galáxia da luz de modo distinto. Ela não avançou como ela avançou na Terra. Por quê? No passado, houve um grande avanço tecnológico feito pelo Leonardo da Vinci. E foi esse avanço tecnológico que possibilitou que a galáxia da luz ela virasse o jogo contra as trevas. Só que o que acontece nisso? O que acontece é que esse avanço feito pelo Leonardo da Vinci ele se tornou sagrado e ninguém pode mais questioná-lo. Bom, a gente sabe que a ciência sem questionamento não existe. A ciência, para ela avançar, ela depende de poder negar o presente, né? A ciência ela evolui desafiando o status quo presente. E como isso era proibido, a ciência não avançou lá. E avançou, vamos colocar assim, aqui na Terra. Então, a galáxia de trevas quer tecnologia terrena para virar o jogo. Bom, ao meu ver, as ideias presentes em A Guerra de Luz e Trevas são melhores que a história em si. Os conceitos são bem interessantes, mas a história tem lá seus problemas. Vamos listar alguns. É uma história que em alguns pontos é confusa e uma história na qual o desenvolvimento dos personagens não é bom, principalmente no que diz respeito aos relacionamentos. Vou levantar um ponto aqui. O amor ele é importante para determinado ponto da história, para o andamento de determinado ponto da história, mas ele soa muito gratuito. Bom, brota meio que do nada, ele não é bem trabalhado, não é bem desenvolvido, enfim. O Tom White ele diz que ele construiu uma história para lidar com uma contradição do mundo real. A contradição existente entre a moralidade dos jovens que se alistaram para lutar no Vietnã e que lutaram nessa guerra e a imoralidade da própria guerra do Vietnã. Se a gente for pensar, os soldados do Vietnã são os primeiros que voltam para os Estados Unidos sendo criticados. A própria guerra foi muito criticada. Eles não voltam como os heróis que os soldados da Segunda Guerra Mundial voltaram. Eles acabam não voltando com uma certa aura moral de terem lutado pela justiça. A Guerra do Vietnã foi muito criticada. Então a ideia do Tom White é dar uma guerra moral para soldados que já eram morais e que lutaram numa guerra imoral. Enfim, eu acho que ele conseguiu isso? Não. Eu não acho que esse intento é bem realizado. Eu acho que o quadrinho realiza uma outra coisa que é muito interessante. Essa Guerra de Luz e Trevas não me parece uma guerra mais moral. Ela não parece uma guerra mais moral. O que o Tom White parece me mostrar é o que a guerra faz com uma pessoa. A guerra é capaz de entrar tão fundo em alguém que ela permanece nessa pessoa mesmo quando a pessoa volta para casa. Ela não vai embora mesmo quando a pessoa não está nela. E no caso desse quadrinho, a coisa se torna até mais radical. Há um elemento que radicaliza para chamar a atenção desse elemento. E desse ponto, né, que a guerra não vai embora. Que é o fato de que a guerra continua nas pessoas mesmo depois que as pessoas morrem. É isso mesmo, minha gente. Nem após a morte o soldado tem descanso. Na verdade, após a morte, ele volta para a guerra que o marcou e que tornou essa pessoa dependente dela. Enfim, é um quadrinho que tem elementos muito interessantes e que eu acho que possa ter soado mais forte na época que foi lançado. Esse quadrinho ele saiu, como eu disse, em 89, 90, né? E ele vem na esteira de alguns outros quadrinhos aí, como Batman Cavaleiro das Trevas, o Watchmen, um momento de diversificação do nosso mercado. Eu li um texto do Caruso, por exemplo, ele dizendo que esse foi o primeiro quadrinho adulto que ele leu e deu outros olhares para ele, né? Mas voltando ao momento de diversificação, cara, muita coisa diferente está chegando no nosso mercado. Dá para a gente ver isso por essa própria revista, quando ao fim dela há um checklist. Olha só, tá aqui o checklist. Esse aqui é da edição número 3. Olha o que a Globo estava publicando.
Graphic Novel, Mará da Mulher Lobas, deve lembrar disso, publicado pela Pipoca Nanquim. Sandman Volume 2, esse Sandman é aquela edição em fascículos, edição que saiu, uma edição americana correspondia a uma brasileira. O Prisioneiro, parte A, V de Vingança. Vamos pegar uma outra edição, vamos pegar a edição 4. Vou pegar a edição 4. Ó, O Prisioneiro, parte B, Sandman, V de Vingança e Eric. Enfim, era muita coisa diferente do gibi mais convencional de super-heróis sendo publicado. Orquídea Negra, do Gaiman, enfim. Isso aqui olhando só a Editora Globo. Devo voltar a outros quadrinhos desse no futuro. Espero que tenham gostado do vídeo. Tentei mostrar bastante aí os desenhos, a parte interna da Guerra de Luz e Trevas também. Não esquece de, como eu já pedi, dar o like, comentar, até para eu ver se esse tipo de quadro, comentar esse tipo de gibi mais antigo, tem interesse por parte de vocês, né? Enfim, minha gente, aquilo que você já sabe, curte, comenta, compartilha. Lembrar do link da Amazon, não tem link da Amazon para Guerra de Luz e Trevas, mas qualquer compra que você fizer entrando no link do canal, isso ajuda demais o canal a se manter e melhorar. Enfim, paro por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.